do recebimento e da distribuição das proposições art. 137. Toda proposição recebida pela mesa será numerada, datada, despachada às comissões competentes e publicada no Diário da Câmara dos Deputados e em avulsos, para serem distribuídos aos deputados, às lideranças e comissões. Primeiro, além do que estabelece o artigo 125, art. 125. O presidente da Câmara ou de comissão tem a faculdade de recusar emenda formulada de modo inconveniente, ou que verse sobre assunto estranho ao projeto em discussão ou contrarie prescrição regimental. No caso de reclamação ou recurso, será consultado o respectivo plenário, sem discussão nem encaminhamento de votação, a qual se fará pelo processo simbólico. A presidência devolverá ao autor qualquer proposição que, não estiver devidamente formalizada e em termos, segunda, versar sobre matéria, a. alheia à competência da Câmara, b. evidentemente inconstitucional, c. antirregimental. Segundo, na hipótese do parágrafo anterior, poderá o autor da proposição recorrer ao plenário, no prazo de 5 sessões da publicação do despacho, ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em igual prazo 5 sessões. Caso seja provido recurso, a proposição voltará à presidência para o devido trâmite. Terceiro, consideram-se distribuídos os avulsos, para todos os fins, uma vez disponibilizados no sistema de tramitação e informação legislativas. Art. 138. As proposições serão numeradas de acordo com as seguintes normas, e terão numeração anual em séries específicas e, quando couber, em comum com o Senado Federal, a. as propostas de emenda à Constituição, b. os projetos de lei ordinária, c. os projetos de lei complementar, d. os projetos de decreto legislativo, com indicação da casa de origem, e os projetos de resolução, f. os requerimentos, g. as indicações, h. as propostas de fiscalização e controle. Segunda, as emendas serão numeradas, em cada turno, pela ordem de entrada e organizadas pela ordem dos artigos do projeto, guardada a sequência determinada pela sua natureza, a saber, supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas e aditivas. Terceira, as subemendas de comissão figurarão ao fim da série das emendas de sua iniciativa, subordinadas ao título subemendas, com a indicação das emendas a que correspondam. Quando a mesma emenda forem apresentadas várias subemendas, terão estas numeração ordinal em relação à emenda respectiva. Quarta, as emendas do Senado a projeto da Câmara serão anexadas ao projeto primitivo e tramitarão com o número deste. Primeiro, os projetos de lei ordinária tramitarão com a simples denominação de projeto de lei. Segundo, nas publicações referentes a projeto em revisão, será mencionada a casa de origem. Terceiro, ao número correspondente a cada emenda de comissão acrescentar-se-ão as iniciais desta. Quarto, a emenda que substituir integralmente o projeto terá, em seguida ao número, entre parênteses, a indicação substitutivo. Art. 139. A distribuição de matéria às comissões será feita por despacho do presidente, dentro em 2 sessões depois de recebida na mesa, observadas as seguintes normas, e, antes da distribuição, o presidente mandará verificar se existe proposição em trâmite que trate de matéria análoga ou conexa. Em caso afirmativo, fará a distribuição por dependência, determinando a sua apensação, após ser numerada, aplicando-se à hipótese o que prescreve o parágrafo único do artigo 142, art. 142. Estando em curso 2 ou mais proposições da mesma espécie, que regulem matéria idêntica ou correlata, é lícito promover sua tramitação conjunta, mediante requerimento de qualquer comissão ou deputado ao presidente da Câmara, observando-se que, do despacho do presidente caberá recurso para o plenário, no prazo de 5 sessões contado de sua publicação. Segunda, considera-se um só o parecer da comissão sobre as proposições apensadas. Parágrafo único. A tramitação conjunta só será deferida se solicitada antes de a matéria entrar na ordem do dia ou, na hipótese do artigo 24, segunda, antes do pronunciamento da única ou da primeira comissão incumbida de examinar o mérito da proposição. Art. 24. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, e as demais comissões, no que lhes for aplicável, cabe, discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação do plenário que lhes forem distribuídas. Segunda, discutir e votar projetos de lei.
Dispensada a competência do plenário, salvo o disposto no segundo do artigo 132 e excetuados os projetos. Segundo, não se dispensará a competência do plenário para discutir e votar, globalmente ou em parte, projeto de lei apreciado conclusivamente pelas comissões se, no prazo de 5 sessões da publicação do respectivo anúncio no Diário da Câmara dos Deputados e no avulso da ordem do dia, houver recurso nesse sentido, de 1/10 dos membros da Casa, apresentado em sessão e provido por decisão do plenário da Câmara. A. De lei complementar. B. De código. C. De iniciativa popular. D. De comissão. E. Relativos à matéria que não possa ser objeto de delegação, consoante o primeiro do artigo 68 da Constituição Federal, f. oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo plenário de qualquer das casas, g. que tenham recebido pareceres divergentes, h. em regime de urgência, art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Primeiro, não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre i. organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Segunda, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. Terceira, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Segundo, a delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Terceiro, se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Art. 139. A distribuição de matérias às comissões será feita por despacho do presidente, dentro em 2 sessões depois de recebida na mesa, observadas as seguintes normas. Segunda, excetuadas as hipóteses contidas no artigo 34, a proposição será distribuída, art. 34. As comissões especiais serão constituídas para dar parecer sobre i. proposta de emenda à Constituição e projeto de código, casos em que sua organização e funcionamento obedecerão às normas fixadas nos capítulos I e III, respectivamente, do título VI. Segunda, proposições que versarem matéria de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do presidente da Câmara, ou a requerimento de líder ou de presidente de comissão interessada. Segundo, caberá à comissão especial o exame de admissibilidade do mérito da proposição principal e das emendas que lhe forem apresentadas, observado o disposto no artigo 49 e no primeiro do artigo 24. Art. 49. As comissões a que for distribuída uma proposição poderão estudá-la em reunião conjunta, por acordo dos respectivos presidentes, com um só relator ou relator substituto, devendo os trabalhos ser dirigidos pelo presidente mais idoso dentre os de maior número de legislaturas. Primeiro, este procedimento será adotado nos casos de i. proposição distribuída à comissão especial a que se refere o inciso 2º do artigo 34. Segunda, proposição aprovada, com emendas, por mais de uma comissão, a fim de harmonizar o respectivo texto, na redação final, se necessário, por iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Segundo, na hipótese de reunião conjunta, é também facultada a designação do relator geral e dos relatores parciais correspondentes a cada comissão, cabendo a estes metade do prazo concedido àquele para elaborar seu parecer. As emendas serão encaminhadas aos relatores parciais consoante a matéria a que se referirem. Art. 24. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, e as demais comissões, no que lhes for aplicável, cabe: primeiro, aplicam-se à tramitação dos projetos de lei submetidos à deliberação conclusiva das comissões, no que couber, as disposições previstas para as matérias submetidas à apreciação do plenário da Câmara. A. As comissões a cuja competência estiver relacionado o mérito da proposição. B. Quando envolver aspectos financeiro ou orçamentário públicos, a Comissão de Finanças e Tributação, para o exame da compatibilidade ou adequação orçamentária. C. Obrigatoriamente a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa.
e, juntamente com as comissões técnicas, para pronunciar-se sobre o seu mérito, quando for o caso, diretamente a primeira comissão que deva proferir parecer de mérito sobre a matéria nos casos do 2º do artigo 129, sem prejuízo do que prescrevem as alíneas anteriores. Art. 129. O parecer por escrito constará de 3 partes, e, relatório, em que se fará exposição circunstanciada da matéria em exame. Segunda, voto do relator, em termos objetivos, com a sua opinião sobre a conveniência da aprovação ou rejeição, total ou parcial, da matéria, ou sobre a necessidade de dar-lhe substitutivo ou oferecer-lhe emenda. Terceira, parecer da comissão, com as conclusões desta e a indicação dos deputados votantes e respectivos votos. Primeiro, o parecer à emenda pode constar apenas das partes indicadas nos incisos 2ª e 3ª, dispensado o relatório. Segundo, sempre que houver parecer sobre qualquer matéria que não seja projeto do Poder Executivo, do Judiciário ou do Ministério Público, nem proposição da Câmara ou do Senado, e desde que das suas conclusões deva resultar resolução, decreto legislativo ou lei, deverá ele conter a proposição necessária devidamente formulada pela comissão que primeiro deva proferir parecer de mérito, ou por comissão parlamentar de inquérito, quando for o caso. Terceira, a remessa de proposição às comissões será feita por intermédio da Secretaria-Geral da Mesa, devendo chegar ao seu destino até a sessão seguinte, ou imediatamente, em caso de urgência, iniciando-se pela comissão que, em primeiro lugar, deva proferir parecer sobre o mérito. Quarta, a remessa de processo distribuído a mais de uma comissão será feita diretamente de uma outra, na ordem em que tiverem de manifestar-se, com os necessários registros de acompanhamento, salvo matéria em regime de urgência, que será apreciada conjuntamente pelas comissões encaminhada à mesa. Nenhuma proposição será distribuída a mais de 4 comissões de mérito, aplicando-se, quando for o caso, o inciso 2º do caput do artigo 34 deste regimento, art. 34. As comissões especiais serão constituídas para dar parecer sobre proposta de emenda à Constituição e projeto de código, casos em que sua organização e funcionamento obedecerão às normas fixadas nos capítulos I e 3ª, respectivamente, do título 6º. Segunda, proposições que versarem matéria de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do presidente da Câmara, ou a requerimento de líder ou de presidente de comissão interessada. Sexta, a proposição em regime de urgência, distribuída a mais de uma comissão, deverá ser discutida e votada ao mesmo tempo, em cada uma delas, desde que publicada com as respectivas emendas, ou em reunião conjunta, aplicando-se à hipótese o que prevê o artigo 49. Artigo 49. As comissões a que for distribuída uma proposição poderão estudá-la em reunião conjunta, por acordo dos respectivos presidentes, com um só relator ou relator substituto, devendo os trabalhos ser dirigidos pelo presidente mais idoso dentre os de maior número de legislaturas. Primeiro, este procedimento será adotado nos casos de proposição distribuída à comissão especial a que se refere o inciso 2º do artigo 34, art. 34. As comissões especiais serão constituídas para dar parecer sobre proposta de emenda à Constituição e projeto de código, casos em que sua organização e funcionamento obedecerão às normas fixadas nos capítulos I e 3ª, respectivamente, do título 6º. Segunda, proposições que versarem matéria de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do presidente da Câmara, ou a requerimento de líder ou de presidente de comissão interessada. Segunda, proposição aprovada, com emendas, por mais de uma comissão, a fim de harmonizar o respectivo texto, na redação final, se necessário, por iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Segundo, na hipótese de reunião conjunta, é também facultada a designação do relator geral e dos relatores parciais correspondentes a cada comissão, cabendo a estes metade do prazo concedido àquele para elaborar seu parecer. As emendas serão encaminhadas aos relatores parciais consoante a matéria a que se referirem. Art. 140. Quando qualquer comissão pretender que outra se manifeste sobre determinada matéria, apresentará requerimento escrito nesse sentido ao presidente da Câmara, com a indicação precisa da questão sobre a qual deseja o pronunciamento, observando-se que, do despacho do presidente caberá recurso para o plenário, no prazo de 5 sessões contado da sua publicação,
Segunda, o pronunciamento da comissão versará exclusivamente sobre a questão formulada. Terceira, o exercício da faculdade prevista neste artigo não implica dilação dos prazos previstos no artigo 52. Art. 52. Excetuados os casos em que este regimento determine de forma diversa, as comissões deverão obedecer aos seguintes prazos para examinar as proposições e sobre elas decidir, e 5 sessões, quando se tratar de matéria em regime de urgência; segunda, 10 sessões, quando se tratar de matéria em regime de prioridade; terceira, 40 sessões, quando se tratar de matéria em regime de tramitação ordinária. 5, 10, 40 prazos comissões proposições 5, 10, 40 prazos comissões proposições 5, 10, 40 prazos comissões proposições quarta, o mesmo prazo da proposição principal, quando se tratar de emendas apresentadas no plenário da Câmara, correndo em conjunto para todas as comissões, observado o disposto no parágrafo único do artigo 121. Art. 141. Se a comissão a que for distribuída uma proposição se julgar incompetente para apreciar a matéria, ou se, no prazo para a apresentação de emendas referido no artigo 120, e quarto, qualquer deputado ou comissão suscitar conflito de competência em relação a ela. Art. 120. As emendas de plenário serão apresentadas, e, durante a discussão em apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno, por qualquer deputado ou comissão. Quarto, as proposições urgentes, ou que se tornarem urgentes em virtude de requerimento, só receberão emendas de comissão ou subscritas por 1/5 dos membros da Câmara ou líderes que representem este número, desde que apresentadas em plenário até o início da votação da matéria. Será este dirimido pelo presidente da Câmara, dentro em 2 sessões, ou de imediato, se a matéria for urgente, cabendo, em qualquer caso, recurso para o plenário no mesmo prazo. Art. 142. Estando em curso 2 ou mais proposições da mesma espécie, que regulem matéria idêntica ou correlata, é lícito promover sua tramitação conjunta, mediante requerimento de qualquer comissão ou deputado ao presidente da Câmara, observando-se que, do despacho do presidente caberá recurso para o plenário, no prazo de 5 sessões contado de sua publicação. Segunda, considera-se um só o parecer da comissão sobre as proposições apensadas. Parágrafo único. A tramitação conjunta só será deferida se solicitada antes de a matéria entrar na ordem do dia ou, na hipótese do artigo 24, segunda, antes do pronunciamento da única ou da primeira comissão incumbida de examinar o mérito da proposição. Art. 24. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, e as demais comissões, no que lhes for aplicável, cabe, discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação do plenário que lhes forem distribuídas. Segunda, discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do plenário, salvo o disposto no segundo do artigo 132 e excetuados os projetos. Segundo, não se dispensará a competência do plenário para discutir e votar, globalmente ou em parte, projeto de lei apreciado conclusivamente pelas comissões se, no prazo de 5 sessões da publicação do respectivo anúncio no Diário da Câmara dos Deputados e no avulso da ordem do dia, houver recurso nesse sentido, de 1/10 dos membros da Casa, apresentado em sessão e provido por decisão do plenário da Câmara. A. De lei complementar. B. De código. C. De iniciativa popular. D. De comissão. E, relativos à matéria que não possa ser objeto de delegação, consoante o primeiro do artigo 68 da Constituição Federal. F. Oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo plenário de qualquer das casas. G. Que tenham recebido pareceres divergentes. H. Em regime de urgência. Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Primeiro, não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Segunda, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. Terceira, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Segundo, a delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.
Terceiro, se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Art. 143. Na tramitação em conjunto ou por dependência, serão obedecidas as seguintes normas, e, ao processo da proposição que deva ter precedência serão apensos, sem incorporação, os demais. Segunda, terá precedência a mais antiga sobre a mais recente das proposições em tramitação na Câmara dos Deputados. Terceira, em qualquer caso, as proposições serão incluídas conjuntamente na ordem do dia da mesma sessão. Parágrafo único. O regime especial de tramitação de uma proposição estende-se às demais que lhe estejam apensas.